Olá, senhores e senhoras, tudo bom? Atendendo a pedidos, no vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova que acabou de acontecer, a prova da Guarda Civil Municipal de Birigui, em São Paulo. Prova realizada agora em 2019, mais uma prova organizada pela VUNESP. Eu não sei se você já viu? Você está inscrito aqui no canal? Se você estiver inscrito aqui no canal, você já viu provavelmente. Se você não está inscrito, inscreva-se para você saber das coisas que acontecem aqui. Você já viu a playlist só com provas de guarda municipal? Se ainda não viu, essa playlist vai aparecer aqui para você. Nesse link você encontra só provas de guarda municipal do Brasil inteiro. Tem várias provas da VUNESP e de outras regiões do país também. Corre lá se você está se preparando para um concurso desse tipo. Valeu? Bora ver então as 10 questões dessa prova? Vem comigo! Essa primeira questão dizia: durante a realização de uma prova de atletismo, constatou-se em dado momento que André e Lucas já haviam percorrido, respectivamente, 2/5 e 3/7 do percurso total, e que restavam ainda 240 metros para Lucas completar o percurso total da prova. Neste momento, a distância entre Lucas e André era igual a quanto? Bom, questão típica da VUNESP de fração. Ele deu para a gente um percurso. A gente sabe o tamanho desse percurso? Não. Então, vamos dizer que o percurso tinha x metros. O problema disse que o André percorreu 2/5 do percurso. Então, o André percorreu 2/5 de x, 2/5 do percurso que a gente disse que era x. 2/5 de x é 2/5 vezes x. Beleza? Lucas percorreu 3/7 do percurso. Lucas percorreu 3/7 de x. Se Lucas já percorreu 3/7 de x, quanto falta para Lucas percorrer? Se ele já percorreu 3/7, falta 4/7. Consegue visualizar? Se não consegue, de onde veio esses 4/7? Se a gente pegar um percurso inteiro, 7/7. 7 dividido por 7 não dá 1 inteiro, menos o tanto que ele já percorreu, 3/7, 7/7 menos 3/7, isso vai dar 4/7, né? Subtração de frações com o mesmo denominador, a gente só subtrai os numeradores. Entendido? Então, falta para o Lucas 4/7 de x. Opa, o problema continua dizendo que restavam ainda 240 metros para Lucas completar o percurso. Ou seja, esses 4/7 de x são iguais a 240. Vamos montar essa expressão? 4/7 de x, ou seja, 4/7 vezes x, são iguais a esses 240 metros que faltam para o Lucas terminar o percurso. Podia fazer uma regra de 3? Podia. 4/7 está para 240, 1 está para x. Beleza? Resolvendo aqui essa expressão que eu montei, pego o 7 e passo para o lado de cá. Se ele está dividindo, vai passar multiplicando. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 240 vezes 7 dividido por 4 vai dar 420, né? 24 dividido por 4 dá 6. 60 vezes 7 dá 420. Então, o percurso todo tem 420 metros. Se a gente sabe o tamanho do percurso, a gente consegue calcular quanto o André e quanto o Lucas percorreram. O André percorreu 2/5 de vezes x. Então, ele percorreu 2/5 vezes 420. 2 vezes 420 dividido por 5 dá 168. Já o Lucas percorreu 3/7 de x. 3/7 vezes 420. 3/7 vezes 420, 3 vezes 420 dividido por 7, ou 420 dividido por 7 vezes 3, isso vai dar 180. O problema é que é saber a distância entre os dois depois que eles percorreram essas distâncias. Então, a gente vai subtrair um do outro, né? A distância entre os dois é 180 menos 168. 180 menos 168 dá 12 metros. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvida? Se você tem dúvidas e acompanha esse canal, o que você tem que fazer, meu filho? Se você tem dúvidas, basta me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder tentando te
ajudar. Valeu? Agora, se entender a questão, larga o joinha aí no vídeo e bora compartilhar esse vídeo nas redes sociais, pode ser? Combinado assim? Vamos ver a questão 17? Vamos lá. Em uma escola, 144 meninos e 180 meninas devem ser vacinados contra o sarampo. Tem que vacinar mesmo, hein? Para tanto, pretende-se formar grupos somente de meninas ou somente de meninos, de modo que os grupos tenham a mesma quantidade e o maior número possível de integrantes e que não reste nenhum aluno fora de um grupo. Nessas condições, o número total de grupos formados será igual a quanto? Bom, dica que o problema nos deu. Ele disse que os grupos têm que ter a mesma quantidade e tem que ser o maior número possível de pessoas. Quando ele disse isso, ele indicou que ele quer para a gente um número comum e que seja o máximo. Então, ele quer o máximo divisor comum entre 144 e 180. Os enunciados sempre dão as dicas pra gente. Não tem jeito. Eles falam pra gente. Como que a gente faz o MDC, o máximo divisor comum entre dois números? A gente vai fatorar usando números primos. E nesse caso do MDC, a gente vai usar só fatores que sejam capazes de dividir os dois termos ao mesmo tempo. Combinado? Então, primeiro aqui, os dois são pares, podem ser divididos por 2. Dividindo por 2 vai dar 72,90, que também são pares. Então, divide por 2 de novo. Dá 36,45. Já tem um número ímpar. Posso continuar dividindo por 2? Não. No MDC, tem que ser um número que divida os dois números ao mesmo tempo. Entendido? Então, agora a gente vai dividir os dois números por 3. Os dois números podem ser divididos por 3, porque a soma dos seus algarismos dá números divisíveis por 3. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Beleza? Divide por 3. 36 por 3 dá 12, 45 por 3 dá 15. Divide por 3 de novo, isso vai dar 4 e 5. Agora, não existe nenhum número inteiro capaz de dividir 4 e 5 ao mesmo tempo, então a gente acabou o nosso MDC. O nosso MDC vai ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, 4 vezes 9, o que dá 36. Sendo assim, 36 é o número de alunos em cada um dos grupos. Os grupos terão 36 alunos. Qual é o total de alunos? 144 meninos, 180 meninas. 144 mais 180 dá 324. Sendo assim, o número de grupos formados vai ser o total de alunos dividido de 36 em 36. 324 dividido por 36. 324 dividido por 36 dá 9. 9 grupos deverão ser formados, por isso, esta é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Vamos passar para a questão 18? Bora lá! Em um supermercado, Bruno comprou 500 gramas do produto A e 500 gramas do produto B. Sabe-se que, nessa compra, a quinta parte do valor pago pelo produto A mais o dobro do valor pago pelo produto B foi igual a R$ 31, e que o valor pago pelo produto A superou o valor pago pelo produto B em R$ 12. Nessas condições, é correto afirmar que o preço de 1 kg do produto B é igual a quanto? Um probleminha que eu vou resolver com você usando sistema, né? Então, esse tipo de problema a gente vê frase por frase e extrai a informação matemática de cada uma das frases. Vamos lá? Bruno comprou 500 gramas do produto A. A gente sabe quanto ele pagou? Não. Então, vamos falar que ele comprou 500 gramas de A e pagou X reais. E ele comprou 500 gramas de B. E pagou quanto? A gente não sabe, então vamos falar que ele pagou Y reais por 500 gramas de B. Aí, o problema disse pra gente, a quinta parte do valor pago pelo produto A mais o dobro do valor pago pelo produto B é igual a R$ 31. Temos uma expressão matemática escrita aqui literalmente. A quinta parte do valor pago por A. Se ele pagou X por A, a quinta parte é X dividido por 5. X dividido por 5. Mais, coloco mais. O dobro, o que é o dobro? O dobro é 2 vezes. 2 vezes o quê? O valor pago por B. Ele pagou quanto por B? Y. Então, coloca lá. Mais 2Y, o dobro de B. Isso é igual. Coloca o igual.
R$31. Traduziu em números o que estava escrito no problema. Entendido? O que mais que o problema disse? O valor pago pelo produto A, qual que é o valor pago por A? X, coloca X, superou. Se ele superou, ele é maior. Ele é maior que o valor pago pelo produto B em quantos reais? Em R$12. Sendo assim, o valor pago por A, X, vai ser igual ao valor pago por B mais R$12. Ele é mais caro, R$12. Se a gente tem duas expressões, a gente tem um sistema. E a gente pode resolver esse sistema da forma que a gente quiser. Eu vou resolver com você aqui usando o método da substituição. Por quê? Eu já sei que x é igual a y mais 12. Então, esse x aqui de cima, eu vou substituir por y mais 12. Vamos fazer isso? Y mais 12 dividido por 5, mais 2y é igual a 31. Aqui eu tenho soma e igualdade com fração, né? Uma fração. Então, eu tenho que igualar os denominadores de todos os termos. Se eu tenho 5 e 1, eu vou fazer o MMC entre 5 e 1. O MMC entre 5 e 1 é 5. Então, todos os denominadores a partir de agora serão 5. Para eu fazer isso, eu tenho que pegar o valor que eu achei para o MMC, o 5, dividir pelo denominador de cada um dos termos e multiplicar o resultado pelo numerador. Vamos fazer? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes y mais 12 dá y mais 12. 5 dividido pelo número que está aqui embaixo. Se não está mostrado, o número é 1. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 2y dá 10y. Isso é igual. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 31, 155. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, pode eliminar, deletar, jogar fora este denominador. Se você fizer isso dos dois lados da igualdade, elimina o denominador para não ter mais problema. Fechado? Então vai sobrar para a gente y mais 12 mais 10y é igual a 155. 1y mais 10y dá 11y. Esse 12 que está positivo passa para o outro lado negativo. 155 menos 12, 143. Esse 11 que está multiplicando o y, o que você vai fazer com ele? Vai passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, o y vai ser 143 dividido por 11. 143 dividido por 11 dá 13, ou seja, o Bruno comprou meio quilo de B por R$13. Só que o problema quer saber isso? Não, ele quer saber quanto que ele vai pagar por 1 quilo de B. 1 quilo vai ser o dobro. Se ele comprou meio quilo, 500 gramas é meio quilo, né? Se ele comprou meio quilo por R$13, 1 quilo vai ser o dobro. Vai ser 2 vezes 13. 2 vezes 13 dá R$26. Entendido? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunte. Se não tiver dúvidas, larga o joinha nesse vídeo aí agora. Vamos para a questão 19. Questão 19. Uma papelaria vende certa caneta esferográfica com ponta grossa ou com ponta média. O preço unitário da caneta de ponta grossa é 70 centavos maior que o preço unitário da caneta de ponta média. Se a papelaria desse um desconto de 25% no preço da caneta de ponta grossa, os preços de ambas ficariam iguais. Então, nessa papelaria, o preço dessa caneta com ponta média é igual a quanto? Outro probleminha que, de novo, vou resolver com você usando sistema, né? Então, existem duas canetas, dois tipos, a caneta de ponta grossa e a caneta de ponta média. O problema disse que o preço da caneta de ponta grossa é 70 centavos maior, ou seja, ela é mais cara em 70 centavos que a caneta de ponta média. Então, escreve isso. A caneta de ponta grossa é igual a caneta de ponta média mais 70 centavos. 0,7 é a mesma coisa que 0,70, tá? Esse 0 depois do 7 aqui não serve para nada, a não ser que tenha um número diferente de 0 aqui depois dele, certinho? Bom, aí ele continua. Se a papelaria desse um desconto de 25% no preço da caneta de ponta grossa, vamos parar para pensar. Se ela der um desconto de 25% no preço da caneta de ponta grossa, a caneta não vai mais custar PG, ela vai custar 25% a menos, né? Se ela custava 100% de PG, agora ela vai custar 100 menos 25, porque foi dado um desconto de 25. 100 menos 25 dá 75. A caneta de ponta grossa passaria a custar 75% do preço que ela tinha antes.
75% de PG vai ser 75 dividido por 100 vezes PG. 75 dividido por 100 dá 0,75. O de vezes 0,75 vezes PG. O que o problema disse em relação a esse desconto? Se for dado o desconto, os preços de ambas canetas ficariam iguais. Ou seja, esse 0,75 PG vai equivaler ao preço da caneta de ponta média. Os preços das duas são iguais. De novo, temos duas expressões. PG é igual a PM mais 0,7. 0,5 PG é igual a PM. Coloca uma chave aqui, você vai ter um sistema. Pode resolver usando o método da adição, beleza? Pode resolver usando o método da substituição. Você escolhe aquilo que for mais fácil para você, beleza? Olhando agora, eu resolvi usando o método da substituição, mas olhando agora vai ficar mais fácil se você fizer pelo método da adição. Multiplica essa segunda aqui por menos 1, soma as duas, vai sobrar PG menos 0,75 PG é igual a 0,7, está resolvido. Eu fiz usando o método da substituição, né? O PM é 0,75 PG, então onde tiver PM aqui em cima eu vou colocar 0,75 PG. Vamos fazer isso? Então eu tenho PG é igual a 0,75 PG, era o PM, mais 0,7, beleza? Esse 0,75 PG passa para cá, se ele é positivo passa negativo. 1 PG, né? Se eu tenho aqui nada vezes PG, esse nada é um 1 que está multiplicando. 1 multiplicando qualquer número dá o próprio número, né? 1 PG menos 0,75 PG é igual a 0,7. 1 PG menos 0,75 PG dá 0,25 PG. 0,25 PG é 0,7. Passa esse 0,25 que está multiplicando para o outro lado, vai passar dividindo, então vou ficar com PG igual a 0,7 dividido por 0,25. Fazendo essa divisão, você chega em PG é igual a 2,8. PG é igual a 2,8. Se PG é 2,8, a gente consegue calcular o valor de PM. Usa lá a primeira expressão. PG não é PM mais 0,7? Então, onde tiver PG, coloca 2,8. 2,8, esse 0,7 que está positivo passa para cá negativo. 2,8 menos 0,7 é igual a preço da caneta de ponta média. 2,8 menos 0,7 dá 2,1. Sendo assim, a caneta média custa R$ 2,10. É isso que ele quer saber, né? O preço da caneta com ponta média, R$ 2,10. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte, não fique com a dúvida, porque esse problema com certeza vai ter um parecido com ele em outra prova da VUNESP. Esse tipo de problema é batata, sempre cai nas provas da VUNESP, não tem jeito, o único jeito é treinar para não errar na próxima prova da VUNESP. Combinado? Bora ver a questão 20. No estoque de uma loja de ferramentas há uma caixa com menos de 400 unidades de certo parafuso. Para serem colocados à venda, esses parafusos podem ser distribuídos em pacotes com 12, 20 ou 25 unidades em cada um, sem que sobre nem falte nenhum parafuso. Se o lojista decidir formar pacotes com 25 unidades em cada um, o número de pacotes formados será igual a quanto? Então, sobre o que é essa questão? A gente quer... Olha só, ele disse que vai dividir em pacotes sem que sobre nem falte nenhum parafuso. Essa frase aqui, sem que sobre nem falte, nos indica que a gente quer um número que é comum. A gente quer um múltiplo comum, mas a gente quer o menor no múltiplo comum? A gente quer o mínimo múltiplo comum? Não necessariamente. O problema não falou que quer o menor número possível, mas ele quer um número que seja comum. A gente vai começar resolvendo, calculando o mínimo múltiplo comum, porque a gente sabe que ele quer um valor múltiplo comum, beleza? Mas se esse número for muito menor que 400, pode ser que a gente precise de um outro múltiplo que não seja o mínimo. Aí é só multiplicar o mínimo por 2, por 3, por 4, para descobrir os outros múltiplos até achar um número menor que 400, certinho? Um número próximo de 400. Então, a gente vai calcular o MMC entre 12, 20 e 25. Para calcular o MMC, fatora esses números usando números primos, né? Então, aqui é mais tranquilo. Tem número par, divide por 2. 12 por 2 dá 6, 20 por 2 dá 10. Número par, divide por 2.
3, 5. Não tem mais número par, tenho 3. Divide por 3, 1. Tem 5 e 25. Divide por 5. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Divide por 5 de novo, 1, 1 e 1. Beleza? Então, o nosso MMC vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 25 dá 300. 300 é um número comum próximo de 400. O próximo múltiplo comum seria 2 vezes 300, 600. Já é um número maior que 400. Então, a gente quer de fato mesmo o mínimo múltiplo comum. Esses existem, nesse caso, 300 parafusos, certinho? Vamos dividir esses 300 parafusos em pacotes de 25 unidades. 300 dividido por 25, isso vai dar 12. Então, serão feitos 12 pacotes. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Entendido? Dúvida? Você entendeu por que não necessariamente a gente precisava do mínimo múltiplo comum? Ele não falou pra gente que a gente precisava do menor número possível de parafusos, de parafusos mesmo, possível, beleza? Então, não necessariamente seria o mínimo. Combinado? Vamos ver a questão 21. Questão de triângulo. Considere uma praça representada em uma malha quadriculada retangular em que os quadradinhos são congruentes. Cada um desses quadrados tem 1 por 1 centímetro de lado. Sabes que Ramiro estava em um ponto R dessa praça. Então, o Ramiro estava aqui. E que Paulo estava em um ponto P. Paula estava aqui. Para encontrar Paula, Ramiro saiu do ponto R e caminhou até o ponto Q. Saiu daqui, veio até aqui. E chegou ao ponto P, depois veio de Q até aqui, conforme o percurso indicado na figura pela linha tracejada. Se cada centímetro, cada 1 centímetro representa 10 metros, então a distância total real percorrida por Ramiro nesse trajeto foi igual a quanto? Bom, para a gente saber a distância que ele percorreu aqui, a gente precisa descobrir o tamanho desse traço aqui. Para descobrir o tamanho desse traço, desenhe um triângulo. Ó. Desenhe um triângulo retângulo. Por que eu desenhei um triângulo? Porque eu sei que o tamanho de cada lado de cada um desses quadrados é 1 centímetro, ou seja, é 10 metros. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 metros. Essa reta aqui mede 80. Essa aqui mede 10, 20, 30, 40, 50, 60 metros. E a distância que eu quero? Vai medir x. Se eu tenho um triângulo retângulo, uso o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado é igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 80 vezes 80 dá 6.400. 60 vezes 60, 3.600. Somando esses dois números, a gente chega em 10.000. O x vai ser raiz quadrada, né? Então, se x ao quadrado é isso aqui, o x vai ser raiz quadrada de 10.000. Raiz quadrada de 10.000 é 100. Ou seja, o Ramiro percorreu 100 metros daqui de R até Q. Só que ele também andou daqui de Q até P. Então, ele andou mais 10, 20, 30 metros. Sendo assim, a distância total foi de 100 mais 30. 100 mais 30 dá 130 metros. O Ramiro percorreu 130 metros. Essa é a resposta dessa questão. Tranquilinha essa questão, não é? Você só precisava usar um pouquinho a sua imaginação para desenhar esse triângulo. Consegue resolver a questão de figuras planas fácil? Se não consegue, dá uma conferida nessa playlist aqui que só tem questões de figuras planas para você treinar. Veja as questões, tenta resolver e aí você vai ter mais facilidade em resolver esse tipo de questão. Fechado? Fechou? Fechado? Vamos para a questão 22. Conserta o número de máquinas iguais de mesmo rendimento funcionando de forma simultânea e sem interrupções durante o expediente normal diário. Uma empresa produzia 1.600 unidades de certa peça por dia. Com a incorporação de mais 3 máquinas iguais às primeiras e trabalhando nas mesmas condições anteriores, a empresa passou a produzir 2.800 unidades da mesma peça por dia. O número de máquinas em operação antes da incorporação das 3 máquinas era igual a quanto? Questão de regra de 3. Inicialmente existiam X máquinas que produziam 1.600
peças por dia. Depois foram acrescentadas mais 3, então ao invés de ter X, vai ter X mais 3 máquinas. E elas vão produzir 2.800 peças por dia. Quanto mais máquinas, mais peças serão produzidas, é uma regra de 3 direta. Então faz a regra de 3, 2.800x é igual a 1.600 vezes x mais 3. Tem que colocar os parênteses? Tem, porque o 1.600 tem que multiplicar tanto o x quanto o 3, certinho? 1.600 vezes x dá 1.600x, 1.600 vezes 3 dá 4.800. Pego esse 1.600 está positivo, passa para cá negativo, 2.800 menos 1.600x dá 1.200x. 1.200x é igual a 4.800, o x vai ser 4.800 dividido por 1.200, o que dá 4. Inicialmente existiam 4 máquinas trabalhando, simples assim. Essa questão era tranquilinha, né não? Bora ver a questão 23. Outra questão de figuras planas. Dá uma conferida naquela playlist que eu deixei para você treinar a questão de figuras planas. Toda a prova da VUNESP tem questão de figuras planas. Em um jardim retangular ABCD com área de 35 metros quadrados, há um canteiro central de formato retangular que é totalmente rodeado por uma região gramada de largura uniforme X conforme a figura. Então a gente tem aqui, ó, o jardim ABCD, dentro dele tem um canteiro, e esse canteiro está a uma distância de x metros da borda do jardim. Se x vale 1,25 metros, então a área do canteiro central é igual a quanto? Bom, para a gente calcular a área do canteiro central, a gente tem que descobrir os lados do canteiro. A gente tem que um dos lados do jardim é 7 e o outro lado é y. Conseguimos calcular esse lado y? Conseguimos, porque ele disse que a área do jardim é 35. Então, 7 vezes y é 35. O y vai ser 35 dividido por 7, o que dá 5. Esse lado todo aqui mede 5 metros. Agora, a gente consegue calcular os lados do canteiro? Consegue. Olha só, essa distância aqui e essa distância aqui medem exatamente x, correto? Essa mede x, essa mede x. O problema diz que cada um desses x mede 1,25. Então, aqui mede 1,25, aqui 1,25. Sendo assim, eu tenho de espaço 1,25 daqui até aqui, mais esse espaço 1,25. 1,25 mais 1,25 dá 2,5, não é? 1 mais 1, 2. 0,25 mais 0,25 dá meio. Então, vou ter 2,5. Sendo assim, quanto vai medir o lado do canteiro? Vai ser tudo 7 menos esses 2,5 aqui, né? 7 menos 2,5, que dá 4,5. Esse lado mede 4,5. E esse lado aqui, mesmo raciocínio, eu tenho aqui 1,25, 1,25 é 2,5. O lado todo a gente calculou mede 5, então esse lado vai ser tudo 5 menos 2,5, que dá 2,5. A área do canteiro vai ser 4,5 vezes 2,5. 4,5 vezes 2,5 dá 11,25. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Não fique com a dúvida. Deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Combinado? Se tiver entendido, larga o joinha no vídeo. Pode ser? Já está inscrito aqui no canal? Se inscreve, dá a sua força. Vamos chegar nos 50 mil. Vamos. Questão 24. Uma comissão referente à venda de um imóvel foi totalmente dividida entre 2 corretores, Gustavo e Rodrigo, em partes diretamente proporcionais a 3 e 4, respectivamente. Se Rodrigo recebeu R$ 2.500 a mais do que Gustavo, então o valor total recebido por Rodrigo foi quanto? Bom, questão de proporção, não é? Então o Gustavo recebeu um valor proporcional a 3, o Rodrigo recebeu um valor proporcional a 4. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, multiplica os números por uma constante. Geralmente a gente usa a letra K. Então o Gustavo recebeu 3K, o Rodrigo recebeu 4K. O problema disse que o Rodrigo recebeu R$ 2.500 a mais do que o Gustavo. Então o Rodrigo recebeu mais dinheiro. Sendo assim, a quantidade que o Rodrigo recebeu é igual à quantidade que o Gustavo recebeu mais 2.500. Consegue perceber? Por quê? Porque a soma total do Rodrigo tem que ser maior. Então, quanto que o Rodrigo recebeu? 4K. 4K vai ser igual à quantidade que o Gustavo recebeu
mais R$ 2.500, certinho? Passa esse 3K para cá, se ele é positivo, passa negativo, 4K menos 3K, 4 laranjas menos 3 laranjas, dá uma laranja, né? Então, K é igual a 2.500. Se K vale 2.500, a gente consegue calcular quanto o Rodrigo ganhou. Ele ganhou 4 vezes K, 4 vezes 2.500, o que dá R$ 10.000. Essa é a resposta dessa questão. Uma questão de proporção tranquilinha, não é não? Bora ver a questão 25. Última questão dessa prova, não é? Cristiano dividiu a apresentação da previsão de vendas em 3 etapas: análise mercadológica, análise financeira e conclusões. Do tempo total de duração da apresentação das 3 etapas, ele gastou 2/5 na primeira etapa, a terça parte na segunda etapa e os últimos 20 minutos na terceira etapa. Se a apresentação da primeira etapa teve início às 8 horas e 32 minutos e não houve interrupções, então a conclusão da apresentação da primeira etapa ocorreu que horas? Bom, questão de fração e de unidade de tempo, né? Então, ele teve um tempo total, que a gente não sabe qual foi, a gente vai dizer que ele teve um tempo total de X. Na primeira parte, ele gastou 2/5 desse tempo total. Então, ele gastou 2/5 de vezes esse tempo total dele, 2/5 de X, certinho? Na segunda parte, ele gastou a terça parte, ou seja, 1/3 de X, 1/3 do tempo total. E os últimos 20 minutos na terceira etapa, parte 3, 20 minutos. Se a gente somar essas 3 partes aqui, vai dar o tempo total, né? Então, vamos fazer isso. X vai ser igual a 2/5 de X mais 1/3 de X mais 20 minutos. De novo, soma igualdade envolvendo frações com denominadores diferentes. O que a gente pode fazer para resolver isso? Temos que igualar os denominadores. Um jeito de igualar os denominadores é tirando o mínimo múltiplo comum entre eles. O MMC entre 1, 5, 3 e 1 é 15. É 3 vezes 5, dá 15. Pega esse valor, divide pelo denominador de cada um dos termos e multiplica o resultado pelo numerador. 15 dividido por 1, se está vazio é 1. 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes x, 15x. Isso vai ser igual a 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2x dá 6x. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1x dá 5x. 15 dividido por 1, 15. 15 vezes 20 dá 300. Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, deleta esse denominador. Beleza? 15x é igual a 6x mais 5x mais 300. 6x mais 5x dá 11x. 6 laranjas mais 5 laranjas, 11 laranjas. Pega 11 laranjas, passa para o lado de cá, vai passar negativo. 15x menos 11x é igual a 300. 15x menos 11x dá 4x. 4x é igual a 300. O x vai ser 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 dá 75 minutos. Ou seja, o tempo total da apresentação dele vai ser 75 minutos. Ele quer saber quando terminou a primeira etapa. A primeira etapa gastou 2/5 do tempo total. Então, gastou 2/5 vezes 75 minutos, né? 2/5 de 75 minutos. 2 vezes 75, 150. 150 dividido por 5 dá 30. Ou seja, ele gastou 30 minutos na primeira parte. Se ele começou às 8 horas e 32 minutos, a gente tem que somar 30 minutos para ver quando ele acabou. Terminou 30 minutos depois, não foi? 8 horas e 32 mais 30 minutos vai dar 9 horas e 2 minutos. Concorda? Né? 8 horas e 32 mais 28 minutos dá 9 horas mais 2 minutos, 9 e 2. Então, ele terminou a primeira etapa às 9 horas e 2 minutos. Essa é a resposta dessa questão, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Se não tiver dúvidas, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e bora compartilhar este vídeo nas suas redes sociais. Pode ser? Mas é isso. Bons estudos e até a próxima!